Além dos assuntos tratados no SBSR, os executivos puderam trocar experiências e conhecer outros projetos que abrangem não só o sensoriamento remoto, mas também outras aplicações das geotecnologias. Um exemplo é a INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que reúne dados geoespaciais em um sistema, como explica Luiz Paulo Souto Fortes, diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE, na verdade é a resposta atual para o grande desafio que é de tornar disponível para a sociedade, para os tomadores de decisão, esse conjunto enorme de dados e informações geoespaciais que tem sido gerado nos últimos anos. Então a informação geoespacial, o avanço da tecnologia, tem propiciado uma coleta cada vez maior desse tipo de informação. Os tomadores de decisão estão conscientes da importância que significa utilizar uma informação geoespacial para a definição de uma política pública, por exemplo. Então, todo esse conjunto enorme de dados que está disponível hoje, para que ele fosse organizado e disponibilizado para a sociedade de uma forma eficiente, era necessário implantar uma infraestrutura como a INDE. O conceito formal de INDE a gente encontra na literatura, que é um conjunto de tecnologia, políticas, normas e padrões, arranjos institucionais necessários exatamente para disponibilizar esse conjunto de informações para uso pela sociedade. Então a proposta é que se construa os dados e informações uma única vez e que se use essa informação muitas vezes. Como toda iniciativa onde existem muitos atores envolvidos, os desafios são grandes, As dificuldades, evidentemente, também. Você ter todos os órgãos, por exemplo, do governo brasileiro envolvidos e participando ativamente da construção da INDE. O Brasil conta com um instrumento, com um marco legal, que é o Decreto 6.666 de 2008, que instituiu oficialmente a infraestrutura de dados espaciais no país. E esse marco legal dá uma estrutura, um respaldo extremamente importante e necessário para que a gente consiga construir essa infraestrutura de dados. Esta é uma iniciativa que está sob coordenação da Comissão Nacional de Cartografia, a CONCAR, e lançamos em abril do ano passado o Geoportal de acesso aos dados e informações da INDE, geoportal denominado SIG Brasil, e de agora em diante a expectativa é que cada vez mais órgãos e instituições brasileiras se juntem a esse esforço, disponibilizando seus dados e informações. Os benefícios são enormes, todos eles relacionados a uma maior disponibilização, como eu falei, desses dados no momento necessário a uma tomada de decisão. Já em âmbito internacional, o Open Geospatial Consortium, ou GC, está criando uma base para tornar os dados geoespaciais mais acessíveis a qualquer tipo de aplicação. OGC stands for the Open Geospatial Consortium. It's a group of over 600 organizations internationally, including university, governments, private companies, who are working together to find ways to develop international standards for sharing information, interoperability, across countries. One example of this would be a flood going across countries. And the first country has its own internal standards, and as the flood crosses the border, the second country has a different set of standards, and they don't meet. So all that information is lost. So this is an effort to standardize, create the international standards, and implement them. And what OGC does is works with a bunch of very dynamic people to make this happen. It's a not-for-profit organization, and so the members are critical to the whole process. How does OGC is working in Brazil? Now, OGC is dependent upon its members for the amount of work. In Brazil, we have two Brazilian members of something called the Global Advisory Council, who are working to get more involvement from Brazilian organizations
in the OGC process. So Luis Paulo from IBGE and Ayara Felix from Santiago Sintra are working with us to create a strategy for Brazil. So what we hope is the Brazilian experts and professionals will join the rest of the international community so that whatever standards are made reflect what Brazil needs and what Latin America needs.